Boa noite, estamos aqui no canal Mad Music TV, e hoje a nossa live vai ser com o Dr. Felipe de Souza. Ele vai falar sobre a terapia da aceitação e compromisso. E boa noite, Felipe, fique à vontade, né? Seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite, André. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre a terapia de aceitação e compromisso, né, que a gente também chama de ACT, então muitas vezes eu vou usar esse termo, que é um termo abreviado, né, em inglês Acceptance and Commitment Therapy. Então são dois termos iguais, né, tanto ACT quanto terapia de aceitação e compromisso. Eu sempre fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho o que eu venho aprendendo sobre a ACT, né, nesses últimos anos, as formações que eu fiz e a relação com Mindfulness também. Então, fico realmente muito feliz e grato pela oportunidade aqui. Eu que agradeço, viu? Eu gostaria de te perguntar como foi o seu contato, como que você foi se aproximando da ACT, e depois contar para nós, assim, como que funciona a ACT. Ok, então, só para situar um pouco historicamente, né, eu me formei na Universidade Federal de São João del Rei, próximo a Belo Horizonte, ali em Minas, e comecei os meus estudos em 2002 e me formei em 2006, né, e a ACT foi sendo desenvolvida na década de 80, 90, o primeiro livro foi publicado em 99, então durante a minha graduação não tive oportunidade de ter contato com a terapia de aceitação e compromisso, até porque aqui no Brasil era bastante desconhecida ainda, era muito, muito recente, né? Então levou um tempo, né? Eu fiz mestrado, depois doutorado, e no final do doutorado eu vim aqui em São Paulo fazer uma formação para ser instrutor de Mindfulness. Sim. E dentro dessa formação no Mente Aberta, com o professor Marcelo De Marzo, eu conheci a terapia de aceitação e compromisso pelo fato de haver um contato forte entre a terapia de aceitação e compromisso e as práticas de Mindfulness. Mindfulness a gente traduz aqui como atenção plena ao momento presente. Né? Atenção plena? Ao momento presente. A gente poderia dizer só atenção plena, né? Mas atenção plena para dizer a tudo que está acontecendo aqui agora, né? E observar tanto internamente as sensações, emoções, pensamentos, quanto também o ambiente externo nesse momento. E foi a partir desse contato, em 2015, que eu comecei a estudar, então, a terapia de aceitação e compromisso. E aí, nesses últimos anos, eu tenho feito cursos, tenho dado cursos também, né, de várias formas, trabalhado com Mindfulness e com a ACT simultaneamente. Né? Tanto no consultório, atendendo, quanto também, mesmo dentro do programa de Mindfulness que a gente faz, é um programa que tem um protocolo de 8 semanas, que também foi elaborado pelo professor Marcelo De Marzo aqui, também com alguns componentes da ACT, né, da terapia de aceitação e compromisso. Então, essa relação entre a ACT e Mindfulness, para mim, está muito junto, né? O conhecer Mindfulness está muito relacionado com conhecer a ACT também. E me conta, assim, como que funciona a ACT? Quais são vamos dizer, as premissas da ACT, os princípios da ACT? Do ponto de vista também histórico, muitas vezes a gente situa a terapia de aceitação e compromisso como uma terceira onda dentro das TCCs, né, das terapias cognitivo-comportamentais, porque tem semelhanças e diferenças com as vertentes anteriores de primeira e segunda onda. Então, tem alguns componentes. Então, primeiro, é interessante entender que a ACT surge principalmente nos Estados Unidos, né, que tem uma visão bastante pragmática e uma visão, digamos, de verdade, como aquela verdade que funciona na prática. Aquilo que talvez a gente não consiga comprovar ou não consiga utilizar de maneira útil para os pacientes, isso é descartado. Então, tem uma certa percepção da verdade como uma utilidade também, um pragmatismo. Pragmatismo. Então, o pragmatismo, vamos dizer assim, que existe na cultura, sei lá, na cultura americana ou na... Isso, exatamente. E o Stephen Hayes, exatamente, o Stephen Hayes, que é um dos principais autores, né, considerado, digamos, entre aspas, o pai da ACT, ele tem uma base skinneriana, né, ele vem da perspectiva especialmente comportamental. Então, a gente nota, dentro da ACT, também a importância da alteração do comportamento.
né, de entender esse comportamento acontecendo num certo contexto e utilizando técnicas e práticas e intervenções que possam alterar esse comportamento de modo a produzir mais flexibilidade psicológica. Então, eu vou falar um pouco mais sobre flexibilidade psicológica logo mais, mas a ideia é que a flexibilidade psicológica, você conseguir ser flexível tanto no seu comportamento, quanto, digamos, na sua forma de pensar, na capacidade de aceitar e experienciar as emoções, isso traz mais bem-estar, né, que é um conceito mais amplo, que ajuda, inclusive, se for o caso, né, em momentos em que a pessoa está passando por algum tipo de dificuldade. Então, a gente pode ver a aplicação para melhorar certas dificuldades emocionais, como também para aumentar o bem-estar. Então, esses são 2 caminhos que a gente pode utilizar dentro da ACT também. Entendi. Então, assim, resumindo, alguns desses pressupostos estão aí no que eu falei, né? Na flexibilidade psicológica, na ideia de uma verdade epistemológica que está mais vinculada à praticidade dos termos, né? À amplitude também, e vai por esse caminho, a ACT. Quais seriam as situações clínicas ou estados clínicos ou situações clínicas onde seria interessante, a ACT se encaixaria bem, assim? É interessante, porque se a gente pega o modelo que vem desse movimento anterior das TCCs, né, especialmente da terapia cognitiva, a análise do comportamento, a psicologia comportamental, ela tem muitas utilidades, mas digamos que, por um lado, no consultório, ela não foi tão amplamente utilizada, né, para os vários transtornos. E quem fez esse papel foi exatamente o Aaron Beck, né, pesquisando conceitos cognitivos, explicativos, para explicar como a gente poderia mudar pensamentos, cognições e crenças para alterar, então, os estados emocionais e as dificuldades emocionais, né? Então, nessa época, que era a década de 80, 90, e até hoje existe esse olhar muito de desenvolver protocolos para tratar certos transtornos mentais. Então, a gente tem um certo protocolo da TCC para tratar a depressão, por exemplo, outro protocolo que tem mais ou menos os mesmos pressupostos, mas algumas coisas diferentes para tratar ansiedade, por exemplo, para tratar a esquizofrenia. Então, é mais ou menos a ideia de você ter um protocolo para o transtorno ou grupos de transtorno. Perfeito. Né? Então, essa é uma certa visão. A ACT tem vindo cada vez mais contra essa perspectiva e trabalhado muito mais numa ideia de tratar processos. Processos no sentido de a gente não fixar o paciente dentro de um determinado modelo necessariamente de transtorno, né? Então, existe uma certa tentativa de evitar esses rótulos, tanto para o paciente não se fixar neles, quanto também para a gente entender que o que a gente está visando ali é a modificação de um processo cognitivo, comportamental, emocional, em direção a maior bem-estar, em direção a maior flexibilidade psicológica. Perfeito. Então, de uma maneira mais ampla, a gente poderia utilizar esses processos para basicamente tudo, né? Como eu falei, tanto para tratar transtornos graves, que a gente chama, e tem pesquisas científicas acadêmicas controladas, randomizadas dentro da ACT, né, dentro desse movimento, mas também para melhorar a qualidade de vida, por exemplo. Então, a ideia, digamos, didaticamente a gente poderia falar, todos nós podemos ter certos processos internos que são inflexíveis. Sim. E essa inflexibilidade psicológica leva a sofrimento, né? Leva a dificuldades emocionais, problemas com as pessoas, problemas, enfim, de trabalho, etc. Sim. Se a gente modificar esses processos, indo para uma direção de mais flexibilidade psicológica, a gente vai estar tratando e desenvolvendo nessa pessoa para um caminho que é mais significativo, que tem mais propósito e que tem mais vida, digamos assim, né? No sentido de ter mais possibilidades de escolha e maior liberdade, inclusive comportamental. Então, nesse sentido, é bastante ampla a perspectiva e a gente tem realmente pesquisas nesse padrão ouro da ciência, né? Grupo controle, esse tipo de coisa, com vários transtornos, né? A ACT tem uma cientificidade nesse sentido também acadêmico bastante forte já, né, nessas últimas 2 décadas. Sim. Assim, no caso da ACT, né, aonde a gente situaria a aceitação e aonde situaria o compromisso, no caso da terminologia? Okay. Né? A terapia da aceitação e do compromisso.
Quer dizer, fique à vontade, né? Tem algumas formas de entrar nesse tema, né? Sim. Eu vou tentar também situar um pouco historicamente para a gente entender por que isso foi feito, né? Qual que foi a relevância de pensar em aceitação, por exemplo. A gente já tinha outras linhas dentro da psicologia, como a abordagem do Carl Rogers, né, do humanismo, ele tinha muito essa preocupação da aceitação incondicional do paciente, tudo isso como muito relevante para que essa pessoa melhorasse ali, né, no tratamento dela. Mas uma característica interessante também da ACT, que diferencia ela um pouco e realmente direciona para um outro caminho, né, não foi o mesmo caminho trilhado pelos cognitivistas, é por existir como base uma base empírica de estudos sobre a linguagem. A linguagem e, consequentemente, o pensamento, que é uma teoria que foi desenvolvida ali também na década de 80 e vem sendo desenvolvida até hoje, que chama teoria das molduras relacionais. Molduras relacionais. Relational Frame Theory. Sim. Então, são pesquisas assim, básicas sobre como que a gente associa informações, como a gente constrói uma frase, como a gente faz relações, e pesquisas empíricas mesmo, né, dentro de laboratório, utilizando assim, várias metodologias para tentar entender como que a gente pensa, digamos assim, né, como que a gente aprende a pensar, como que o pensamento é constituído. Então, são algumas teorias assim, são algumas ideias dentro da Relational Frame Theory que são complexas, né? Difícil de explicar assim rapidamente. Claro. É realmente um curso para explicar tudo que foi desenvolvido. Mas isso dá para a ACT uma outra base de conhecimentos para fazer as intervenções. Então, por exemplo, uma distinção que a gente nota com relação às terapias cognitivas é que uma parte das terapias cognitivas vai na direção, por exemplo, de modificar certos pensamentos disfuncionais, ou modificar certas crenças disfuncionais. É um modelo que a gente sabe que também é muito útil e que funciona, e tem também modelo do esquema cognitivo. Exatamente, isso como, né, uma base para você fazer intervenções também. A ACT ela vai para um outro caminho pelo fato de que, a partir da teoria das molduras relacionais, a gente sabe que as associações que a gente faz, elas têm uma certa permanência. Então, certas coisas que a gente aprende há muito tempo, elas ficam ligadas, a gente associa coisas e elas ficam ligadas. Sim, sim. E a nossa capacidade de fazer essas relações entre as ideias é muito rápida, muito instantânea e é muito frequente, né? O dia inteiro a gente está pensando em 1000 coisas. Sim, sim. Isso faz com que seja muito difícil você modificar essas várias teias de relações. Sim. Né? Então, o caminho que foi trilhado, é claro, é olhar para esses pensamentos, para essas cognições, sejam elas disfuncionais ou inadequadas e tudo mais, de uma maneira mais distanciada. Então, esse é um também dos processos que eu vou falar adiante, que a gente chama de exclusão cognitiva, que é a capacidade de olhar o pensamento como pensamento. Então, ao invés de ficar tentando modificar o conteúdo do pensamento, a gente procura entender que isso que está passando pela minha cabeça aqui agora, que pode me perturbar emocionalmente, é só um pensamento. Sendo só um pensamento, isso não tem uma consistência como a gente geralmente coloca, né? Então, esse é o caminho. E o caminho simultâneo disso também, de certa forma, é que a gente passa a aceitar os pensamentos. Então, isso a externalização das terapias narrativas ou das terapias sistêmicas. O pensamento como um pensamento, não como uma entidade maior, talvez. Isso, é interessante, porque tem relação, sim, com essas terapias, inclusive na relação estudada com relação ao contexto, né? Isso, o contexto onde a pessoa vive, o contexto social, econômico e todo o contexto. E também o contexto ambiental, né? Então, isso também é uma coisa que foi herdada do Skinner lá também, né? Nesse sentido do contexto ambiental. Mas o que é interessante de olhar esse pensamento como pensamento é possibilitar uma aceitação de que certos pensamentos vão estar presentes. Eles não necessariamente são ruins para a gente, eles são ruins e péssimos e terríveis quando a gente fica muito vinculado com eles, quando a gente acredita nesse pensamento. Mas o fato de ter um pensamento e esse pensamento passar pela nossa cabeça não necessariamente é tão ruim assim. Então, quer dizer, a gente pode aprender a aceitar,
os pensamentos, assim como também as emoções, né? O fato de a gente ficar triste ou com raiva ou ficar magoado, etc., também pode ser passível de ser aprendido a ficar com, né? Então, a aceitação tem a ver com isso. Não é uma aceitação assim de eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui passivamente só, né, sofrendo, não é isso. Mas é assim, enquanto eu estou sentindo alguma coisa, ou enquanto eu estou tendo um determinado pensamento, eu posso aprender a ficar com isso que está acontecendo na minha mente, né, na minha psique aqui, digamos, né? Você está dizendo o seguinte, que existem milhões de ancoragens no dia a dia, de ancoragens imediatas, quase, vamos dizer, muito imperceptíveis e rápidas, e eventualmente alguns pensamentos ou alguns padrões de pensamento vão vir, e a ideia seria aceitá-los no sentido não passivamente, não é uma aceitação passiva, mas seria, não sei se é uma convivência melhor com esse pensamento que vem e pode sair também, ir e vir. Acho que dois exemplos ajudam a ilustrar, né? É comum a gente ter alguns pensamentos que são meio irracionais ou meio estranhos, às vezes, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, quando você pode estar no metrô, né, e imaginar assim, nossa, imagina se eu tropeçasse aqui, caísse nos trilhos e fosse atropelado pelo metrô, pelo trem. Geralmente, pacientes fóbicos, muitas vezes, têm esses pensamentos. São pensamentos que surgem, né, e possivelmente deve ter uma origem biológica aí, de evolução, de sobrevivência, né, olha, toma cuidado, não se aproxima muito, né, dessa faixa, porque isso pode ser problemático para você. Então, surge esse pensamento automático, e aí isso pode, por exemplo, levar, se a pessoa fica evitando esse pensamento, ou seja, ela simplesmente não aceita ter esse tipo de pensamento, isso pode levar, por exemplo, para uma obsessão compulsiva, né, de ficar lutando tanto contra um pensamento que a própria compulsão se torna menos pior do que a própria obsessão de lidar com aquilo, né? Então fica um ciclo negativo no qual a não aceitação daquele pensamento acaba gerando muito mais problema do que se a pessoa simplesmente, ok, pode ser esquisito ou estranho e passou pela minha cabeça, mas ok, né? Esse é um exemplo de um pensamento. Pensando na ansiedade é bem interessante, porque o fato de nós termos ansiedade, no sentido de ter uma taquicardia, né, ter esses fenômenos fisiológicos, inclusive, da ansiedade, né, a pressão batendo mais rápido, sudorese, tremor, coisas nesse sentido, isso também pode ser visto como um tipo de reação humana, né, animais, inclusive, têm reações parecidas ligadas ao medo e tudo mais. Então, o que acontece? Muitas vezes, um transtorno, que a gente chama descreve como um transtorno, né, de ansiedade, muitas vezes ele surge e é mantido muito mais pela evitação de sentir essas sensações do que propriamente, assim, pela sensação em si, né? A sensação em si, digamos, ela é quase que praticamente inofensiva, né? Se você conseguir aprender a lidar e aceitar aquela ansiedade enquanto ela está acontecendo e conseguir se comportar na direção do caminho que você quer, dos seus objetivos, sentir ansiedade não vai ser um problema, né? Vai ser só um pouco desconfortável, mas não vai ser um problema. Agora, não aceitar pode levar a um caminho de muito sofrimento, de muita evitação, de muitas perdas, né? Tanto acadêmicas, profissionais, amorosas, etc. Daria para dizer que a aceitação, vamos dizer, a aceitação plena ou aceitação em si, ela levaria a um estado de fluxo das coisas, onde as coisas podem vir e podem sair? Sim, isso é muito interessante, porque também faz a ponte com mindfulness, né? Porque com mindfulness, com as práticas de mindfulness, e a ponte é muito grande entre as duas linhas, né? Porque a ACT vai usar muito das práticas de mindfulness também para ensinar as pessoas o que é a aceitação, a ter mais presença. E realmente, de fato, a gente sabe que a gente tem experimentos muito interessantes, como, por exemplo, no estudo da dor, né, a gente sabe que, por exemplo, tem um experimento que era da seguinte forma, né, você levava as pessoas para pesquisa, né, então a pessoa aceitava, assinava lá o consentimento e tudo mais, e aí o experimento funcionava da seguinte maneira: você
provocava uma dor na pele da pessoa, como se fosse uma espécie de uma queimação, assim, que ardia e doía realmente, de fato. Não causava nenhum problema, né, mesmo, mas gerava ali uma sensação de dor por alguns segundos. Então, é claro, todos nós vamos ter uma reação tanto fisiológica quanto emocional, né? A gente vai ter aquele desprazer ali, claro. Mas o experimento consistia em, logo depois dessa dor, falar para a pessoa que daqui a 10 segundos ela ia receber de novo a mesma dor. Né? Sim. Então, o que acontece? Para quase que todo mundo que não tem nenhum treinamento, nenhuma vivência, né, tanto com a terapia de aceitação e compromisso, quanto práticas de mindfulness, o que acontece é que entre esse primeiro estímulo da dor e o segundo estímulo da dor, a dor emocional vai estar muito alta. Né? Então, isso é medido no sistema nervoso, inclusive, todas as partes ligadas à dor no cérebro, né? Então, assim, entre aqueles 10 segundos são sofrimento, digamos assim. Só que o estímulo mesmo não está presente, ele foi aplicado uma vez, depois de 10 segundos que foi aplicado novamente. E uma pessoa que tem muitas horas de práticas meditativas ligadas a mindfulness, ela vai sentir a dor física uma vez, sim, entre o primeiro e o segundo estímulo ela não vai sentir nada, então volta para a base, e aí quando tem a segunda dor ela vai sentir a dor de novo e depois cai também. Então, a tendência é assim, quanto mais mindful a gente fica, né, quanto mais presente, com essa capacidade de aceitar, as sensações, os pensamentos, as emoções, elas vêm e vão, né? Então, essa durabilidade, inclusive do estresse, de picos de cortisol, por exemplo, ela é um pico, né? Então, dá um elevado, assim, digamos, daquele estímulo internamente falando, daqui a pouco ele já baixa, volta para o nível de antes, e assim vai. Quando a gente não aceita, a gente fica lutando, então é como se essa curva não descesse rapidamente, né? Então, sobe aquele estímulo e permanece, às vezes com um nível de estresse o dia inteiro, por exemplo. E é isso que causa tanto problema. Nossa, que coisa interessante, né? Como que é a sistemática da terapia? Em geral, assim, ela é uma terapia dialógica, é uma terapia... Como que é a sistemática? Sim, aí é interessante a gente falar sobre os 6 processos que a gente chama de Hexaflex, né? Hexaflex porque são 6, hexa, né? E flex porque tem a ver com essa flexibilidade psicológica que vai possibilitar para a gente tantas qualidades e enfim, bem-estar, menos dificuldades, maior capacidade de lidar com estresse e etc. Isso mesmo, a gente chama assim, dessa maneira, como uma forma didática, né, de apresentar. Então, a aceitação é um desses componentes aí do Hexaflex, né? A gente poderia falar sobre a aceitação como um primeiro deles, né? Não tem uma ordem, né? Então a gente fala realmente um hexágono com 6 processos. A aceitação é um pouco isso que a gente já comentou, né? Realmente, a gente poderia... muitas pessoas dentro de grupos de ACT, por exemplo, não gostam da palavra aceitação, mesmo em inglês, né? Acceptance, sempre dá um pouco essa conotação de passividade. Em termos culturais, né? A gente associa aceitação com passividade. Então, muitas vezes, isso é mudado para willingness em inglês, que seria uma certa disposição, né? Um ficar com, um estar com o que está acontecendo. Então, estou me sentindo triste, eu vou aceitar a tristeza. Em outras palavras, eu vou estar disposto a ficar com esse sentimento. Então, essa disposição de ficar com essas sensações, esses sentimentos, esses pensamentos, enquanto eles estiverem presentes. Então, é nesse sentido de aceitação que a gente fala. Ou seja, junto com a ideia do willingness, né? Esse seria como um sinônimo, né? Como uma outra forma de explicar a aceitação, porque às vezes, como eu falei, o termo pode ser um pouco complicado das pessoas entenderem. Perfeito. Outro desse Hexaflex, outro componente, outro processo, é o que a gente chama de desfusão cognitiva, diffusion, né, em inglês, que é um termo assim um pouco técnico quando a gente fala, mas é relativamente simples, que é a nossa capacidade de olhar um pensamento como um pensamento. Então, isso muitas vezes é fácil de ver, né? Então a gente às vezes tem um pensamento e fala, nossa, olha que bobagem que eu estou pensando aqui, isso não tem nada a ver. Então, quer dizer, eu vou conseguir olhar para esse pensamento e ver ele como uma bobagem, né? Então, isso às vezes é muito fácil de fazer e às vezes não é fácil de fazer. Então, muitas vezes a gente tem essa fusão cognitiva. Então, o que a gente pensa,
o que a gente acredita sobre a realidade, o que a gente está sentindo sobre nós mesmos, tudo isso como se fosse uma fusão internamente, então a gente vê a realidade a partir de um certo pensamento. Então, eu sempre dou esse exemplo, se eu erro alguma coisa no trabalho, na faculdade, por exemplo, e se eu penso, eu sou burro, né? Ou que idiota que eu sou. Então, isso é um pensamento, né? Não é uma verdade absoluta. Tá? Então, quer dizer, se eu, nesse momento, conseguir olhar para esse pensamento e ver ele como um pensamento, como uma frase que eu estou tendo na minha mente, o efeito, em termos de sofrimento desse pensamento, vai ser muito pequeno. Eu posso ficar até meio irritado comigo mesmo, mas não vai se transformar numa coisa, assim, super negativa na minha vida. Você quer tirar a fusão, evitar a fusão desse pensamento com o seu ser. Isso. Então, nesse sentido, é uma outra via de fazer o que a cognitiva faz, perfeito, que é questionar o pensamento, por exemplo, né? Então, assim, junto da aceitação, a ideia é você observar o pensamento como pensamento. Então, eu estou pensando nisso agora. Então, observar que eu estou pensando esse pensamento, sei lá, que idiota que eu sou. E aí eu simplesmente olho esse pensamento, sei que daqui a pouco ele vai passar, e aí deixo ele passar, não preciso também lutar contra ele. Nessa relação também com a aceitação que a gente tem a decisão cognitiva. Nossa, que bacana. É muito interessante, né? Muito. Se a gente conseguisse chegar num certo estado psicológico em que a gente tivesse essa capacidade de olhar todo o pensamento como pensamento, a nossa vida seria muito mais leve, né? E possivelmente também muito mais divertida e engraçada, né? Porque a gente estaria olhando a linguagem como uma linguagem, como algo que, né, são ideias e coisas passando na nossa cabeça, mas, digamos, são mentais, não necessariamente são uma verdade. Né? Outro desses componentes aí do Hexaflex é o que a gente chama de presença. A gente poderia chamar dessa forma. É uma forma de dizer, né? Presença significa atenção plena no momento presente, né? Você está com consciência no que está acontecendo aqui e agora. Então, isso é muito importante porque a presença vai possibilitar a aceitação possibilita a presença. Quanto mais a gente sabe, quanto mais no momento presente nós estivermos, isso também significa mais felicidade, né? Então, a nossa mente, quando ela está muito distante do momento presente, ou ela está muito no passado, ou muito no futuro, ou está querendo evitar muito o que está acontecendo aqui e agora. Então, isso é um nível, possivelmente, de infelicidade, de insatisfação, né, de sofrimento. Então, a presença ela é trabalhada com várias práticas de mindfulness, por exemplo, ou mesmo o exercício físico, por exemplo, né, também contribui para essa conexão com o corpo, né, porque o corpo sempre vai estar no momento presente, os 5 sentidos, né, e a própria percepção, a capacidade de olhar as sensações, sentir, melhor dizendo, as sensações no corpo, né. Então, essa qualidade da presença é muito importante também. Agora, a percepção é muito importante aí, né? Sim. E é treinável, isso que é interessante, né? A gente pode treinar. Então, por isso, o mindfulness também entra como práticas importantes para a gente aprender a olhar para as sensações, né? Perceber as sensações e tudo mais. Então, esse é um componente também muito, muito importante, muito relevante, até para a gente perceber e ter consciência, por exemplo, o que eu estou sentindo agora, né? Então, é uma qualidade de presença, ou a gente poderia falar de consciência, sobre o meu estado emocional nesse momento. Né? Então, quanto menos presença eu tenho, mais evitação, mais afastamento sobre mim mesmo, desconhecimento, né? Então, a presença é muito importante também como um desses processos. Outro processo também muito interessante é o que a gente chama de self, ou a gente pode traduzir como eu observador, né? Uma capacidade de olhar o eu a partir de uma outra dinâmica, né? Que é assim, normalmente quando a gente responde à pergunta quem eu sou, ou se eu vou falar de mim mesmo, né? Geralmente a gente ou tem um olhar muito fixo sobre alguns aspectos, né? Então a gente pode atribuir certas qualidades para esse eu, por exemplo, podem ser positivas ou negativas, tanto faz, mas isso pode gerar inflexibilidade, né? Então, mesmo que eu acredite assim que eu sou, sei lá, inteligente, isso pode também causar problemas, por incrível que pareça, porque em algum momento que eu vou fazer uma prova, alguma coisa, e não consigo uma nota e tal, aquilo pode bater na minha identidade, né? Eu ficar frustrado. E se eu penso que eu sou só essa inteligência, isso também vai ser limitante para mim.
Entendi. Então, a gente vai mudar um pouco dentro da Action através desses vários processos e dinâmicas e técnicas que a gente... Estou falando de tudo isso da Hexaflex para responder sua pergunta da prática, né? De como funciona no consultório. Tá ótimo. Então, esse eu observador tem a ver com essa consciência que nós temos própria de que é sempre eu aqui e agora. Né? Então, tem algo que atravessa todas as minhas experiências. Sim. E eu vivi toda a minha história, né? Tive todas as coisas que aconteceram comigo, sensações físicas, pensamentos, inter-relações, etc. Né? Tudo que aconteceu comigo na minha história passou, digamos, na linha do tempo, né? Isso foi acontecendo, mas existe um componente que atravessou tudo isso, que é esse eu observador. O eu observador, digamos, hoje não é tão diferente, por exemplo, do eu observador da infância. Sim. Então, essa instância psicológica que observa tudo que acontece consigo mesmo, sim, a gente chama de eu observador. Né? E ela tem esse componente também de estar sempre vinculada nessa referência eu aqui e agora. Sim. Né? E claro, a gente pode pensar eu amanhã, ou eu, sabe, em outro país, né? Mudando o espaço do tempo. Esse eu observador, esse eu observador, ele está dentro de uma... ele está dentro de uma dimensão de julgamento ou é um eu descritivo? Acho que nenhum dos dois, sabe? Dois. Porque, assim, os julgamentos, eles são pensamentos sobre valorizações da realidade. Valorizar isso, aquilo, ou, enfim, julgo de alguma forma alguma experiência, ou até, sei lá, um alimento, se ele está estragado ou não. Então, isso são julgamentos. Não é necessariamente descritivo, porque a descrição acaba tendendo para a história, né? Então, eu tenho que descrever alguma coisa, então, assim, digamos, né, se eu for olhar para tudo que acontece comigo, eu tenho sensações no corpo, eu tenho emoções, eu tenho pensamentos, eu tenho crenças, ideias, um monte de coisa, né? Isso tudo a gente chamaria de um conteúdo. Então, outra forma de dizer o que eu estava dizendo antes, de um self fixo, ou um self mais ligado à história, a gente fala um self ou um eu como conteúdo. Então, essa é uma outra forma de explicar esse mesmo conceito. E a gente tem, que é um pouco mais difícil de explicar por essa via, mas a gente tem o self como conteúdo e o self como contexto. Como contexto? No sentido de tudo aquilo que, como eu, observador, permite com que esses conteúdos apareçam. Né? Então, é um self que não se mistura com nenhum conteúdo. Então, assim, em última instância, eu não sou a minha tristeza, eu não sou esse pensamento de que eu sou inteligente ou de que eu sou burro, eu não sou a minha história, eu sou essa pessoa que está observando aqui, momento a momento, o que está acontecendo comigo. Né? Então, isso, quando a pessoa vai tendo as experiências e fazendo as práticas e vai chegando a ter momentos de ter consciência desse eu observador, isso permite muita flexibilidade psicológica. Porque a gente não se fixa no passado, não se fixa numa ideia, não se fixa, sabe, numa sensação. Então, por exemplo, eu posso ter ansiedade, ou estar com ansiedade, eu não sou ansiedade, eu posso agir a partir, né, do que eu quero e tudo mais. Então, isso dá uma flexibilidade enorme para os comportamentos e para as decisões. Né? Então, esse observador é um pouquinho mais complexo assim, de explicar, mas vai nessa direção. Nessa direção. E a gente tem outros dois processos, que é a ideia de valores e compromisso com as ações. Né? Então, esses dois outros processos, eles são muito vinculados. Valores. Isso. E ações, né? Ações compromissadas. Ou compromisso com as ações, né? Por isso, a aceitação e compromisso, né? Por esse o título da terapia. Então, o que quer dizer valores? Valores, assim, no sentido bem específico aqui do conceito, a gente pode dizer que é o que importa para cada um, né? O que é realmente, assim, ligado ao que eu valorizo de verdade na minha vida, né? Então, a gente pode pensar assim, se a gente observa alguns comportamentos, sei lá, numa rede social, por exemplo, sem pensar muito, a gente pode ver, através de alguns comportamentos, os valores, possivelmente, de que aquela pessoa tem, né? Que aquela pessoa, o que ela valoriza em termos de comportamento tem muito a ver com o que
são esses valores para ela. Então, se a gente pega uma pessoa que faz muito exercício físico, está sempre cuidando da saúde, então não é muito difícil de ver que para essa pessoa, né, valorizar a saúde, né, o bem-estar físico, uma boa alimentação, por exemplo, são valores, a gente poderia chamar dessa forma. Perfeito. Então, essa pessoa valoriza isso, né? Então, enquanto outras pessoas vão valorizar outras coisas, então não vão se importar tanto com o corpo, por exemplo, vão se importar com outros aspectos da existência, né? Sei lá, uma vida talvez acadêmica, ou focar toda a sua energia e atenção no valor de trabalhar e de crescer profissionalmente. Então, assim, claro que a gente tem muitos valores de várias áreas, inclusive, e esses valores também podem mudar com o tempo. Mas é basicamente isso, assim, o que é importante para mim? Então, essa é uma pergunta muito importante também para a clínica, né, para o consultório. A pessoa muitas vezes vai chegar com uma certa demanda de solucionar uma dificuldade, né? Então, eu me sinto ansioso, eu estou com essa dificuldade de relacionamento, estou com esse problema e tudo mais. Então, assim, existe o foco no problema. E uma pergunta que é importante, quer dizer, não é formulada dessa maneira direta, mas que é tentar captar e perceber da pessoa o que é importante para ela. De né? fato. De fato. E esses valores vão apontar para ações que podem ser colocadas no tempo, né, na agenda dela, para ela realizar ações que são compromissadas com esses valores. Então, se eu descubro que realmente eu estou deixando de lado a saúde física, por exemplo, mas isso é um valor para mim, isso é realmente importante para mim como pessoa, numa terapia eu posso redescobrir isso, digamos, e começar a modificar o meu comportamento para criar hábitos para que eu possa incluir, né, e me aproximar cada vez mais desse valor. Então, o valor ele serve como um norte. Para onde que eu quero ir, né, com a minha vida? Em qual direção eu quero seguir? E as ações é isso, a modificação comportamental para que a gente se aproxime cada vez mais, ou pelo menos siga numa direção relacionada àquele valor que a gente tem como norte. Entendi. No caso, o Hexaflex, ele seria, vamos dizer, um padrão, seriam princípios que estariam embutidos, ou o Hexaflex é sistematizado com o paciente, no sentido de, não, vamos trabalhar a questão da tua relação com o pensamento, vamos pensar a desfusão cognitiva, seria uma coisa estruturada no sentido, vamos dizer, sistematizado, ou na verdade isso vai fluindo e a sistemática acaba sendo muito mais do terapeuta do que do paciente? É uma ótima pergunta, assim, porque não é realmente um protocolo fechado, né? Sim. Então, essa referência do Hexaflex vai ser sempre importante, né, mas uma forma da gente conceitualizar um caso dentro da ACT, a gente pode fazer, por exemplo, alguns diagramas, né? Então, tem um lado que é a história da pessoa, de onde ela veio, certas influências, tanto, digamos, familiares, ou às vezes genéticas, né, estados que podem ter vindo do passado e que são relevantes, mas que são imutáveis, digamos assim, né, já aconteceu, ou uma condição que a gente não vai conseguir alterar. E a gente pode ir colocando as situações que estão acontecendo, né, em termos das dificuldades, dos sofrimentos, né, das evitações, talvez, dos problemas, digamos, que a pessoa está vivenciando, e a gente vai destrinchando isso para tentar achar quais são os processos de inflexibilidade ali. Então, por exemplo, uma pessoa que está, digamos, num estado mais depressivo e fica muito na cama, às vezes perde o trabalho, né, não vai para o trabalho, e, por exemplo, gosta, sei lá, de escrever, e tem um projeto, digamos, de escrever um romance, por exemplo. Um romance, perfeito. Isso é um valor, né? Ela quer desenvolver o lado artístico, o lado, digamos, desse sentido. E tem um trabalho não relacionado com isso, né? Tem um trabalho não relacionado, sim. Diferente de arte, digamos, né? Então, o que acontece? A gente vê, por exemplo, só citando esses 3 eventos, digamos assim, a gente tem um estado depressivo que, se a pessoa ficar vinculada à emocionalidade daquilo, né, a sensação de tristeza, os pensamentos depressivos, eu não presto, não valho nada, esse tipo de coisa, isso vai afundando cada vez mais a pessoa, né? Pode gerar uma espiral depressiva, que a pessoa acaba cada vez menos saindo da cama
cada vez menos indo para o trabalho, cada vez menos escrevendo o livro que ela quer escrever. Então, olhando, digamos, de uma maneira um pouco ampla, tudo o que está acontecendo agora, e claro, à medida que as sessões vão se desenrolando, a gente vai tendo mais informações e mais dados para fazer esse contexto, né, do que está acontecendo. Então, a gente vai anotar pontos de inflexibilidade psicológica, de evitação, por exemplo, evitação da tristeza, nesse caso, poderia ser uma hipótese, né, que a gente poderia trabalhar, tanto quanto como fazer com que ela se aproxime cada vez mais desse valor artístico dela. Então, como que a gente pode modificar, ajudar ela a modificar o comportamento para escrever mais. Então, quer dizer, nos vários componentes da conceitualização do caso, a gente pode fazer e imaginar que se a gente fizer certas intervenções, aquilo pode se desmanchando e o que era inflexibilidade psicológica vai virando flexibilidade psicológica. Perfeito. Então vai mudando, né, o panorama, ao invés da pessoa ficar indo para uma direção cada vez mais distante do que ela, de fato, almeja na vida, e modificando esses processos ali, que tem a ver com esse Hexaflex sempre, né, de uma maneira ou de outra. A gente, às vezes, vai trabalhar mais aceitação, por exemplo, ou às vezes vai trabalhar o entendimento dos valores, por exemplo, ou práticas e técnicas de desfusão cognitiva, né, de entender o pensamento como uma linguagem, que é só uma palavra, que é só uma verbalização, etc. Então, quer dizer, várias dessas técnicas, existem técnicas para cada um desses, e a gente utiliza e isso vai sendo, digamos, customizado, né, de acordo com... customizado conforme o paciente, mas é interessante que esse processo ele pode se dar de uma forma não sistemática, aparente para o paciente. Você pode sistematizar isso durante, não necessariamente você precisa apresentar isso, vamos dizer, como, uma modalidade. Você pode trabalhar isso de uma forma não, vamos dizer, de uma forma estratégica para você gerar esse benefício para o paciente. E ele se aperceber, talvez, do benefício. Mas isso não precisa ser delineado necessariamente. Exatamente. Essa é uma dificuldade, às vezes, de alguns terapeutas que estão começando com a ACT, especialmente daqueles que vêm da TCC, porque a TCC tem um componente de psicoeducação, né, de ensinar, de informar, né, o transtorno, por exemplo. E o que acontece para que aquele transtorno possa ser superado, né? Então tem esse componente psicoeducacional. Então é muito comum que o terapeuta que está começando com a ACT explique, né, o que é aceitação, explique o que é depressão cognitiva. Ele meio que ensina. Vai dar uma aula sobre aquilo, né? E claro que dependendo da pessoa isso pode até ser útil. Claro. Né? Que não vai ser útil, mas geralmente isso pode ser inútil, digamos, né? Não vai funcionar, não é essa a ideia. A ideia é que a pessoa realmente comece a incorporar essas práticas mesmo, né? Então, por que mindfulness é tão trabalhado, por exemplo, como uma prática que a pessoa pode fazer uma prática de meditação de 5, 10, 15, 20 minutos em casa depois, todo dia, né? Só colocando um áudio, ouvindo, sentando e tal. Por que isso é tão útil? Porque, de uma vez só, mindfulness no longo prazo, né, com uma certa consistência, fazendo um pouquinho todo dia, a gente vai estar trabalhando 4 desses processos, né, do Hexaflex. Com exceção dos valores e da ação compromissada, todos os outros, né? Todos os outros, a cognitivo, a presença, a aceitação, o self como contexto, como self como observador, todos eles estão muito fortemente trabalhados dentro das práticas de mindfulness. Então, quer dizer, é muito mais importante que a pessoa comece a fazer o processo, né, a partir, né, do esforço, digamos, dela mesma, ou, claro, também pode ser através do diálogo, né, de certas perguntas ou certas questões que são colocadas pelo terapeuta. Isso, claro, pode ajudá-la a perceber, bem, olha, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui, né, isso não vai me levar para um caminho que eu quero. Se eu ficar só perdendo o trabalho, deitado na cama, sem fazer o que eu quero, onde que isso vai me levar, né? Então, quer dizer, certas questões, certos posicionamentos, isso também vai ajudando a pessoa a entender o processo e o que ela tem que fazer, né? O movimento que ela tem que colocar também para que a mudança ocorra. Agora, o mindfulness aí pode ser, você pode propor para o paciente, vamos trabalhar também, você pode propor o mindfulness no sentido, vamos dizer, como uma prática
ou um treinamento, um aprendizado dentro da própria terapia? E aí também a indicação pode ser bastante variada, né? Sim. Dependendo, se for, por exemplo, um paciente que durante as sessões ele precisa falar bastante, né? Precisa daquele tempo de 1 hora, por exemplo, para se expressar, para comunicar, para trocar. Pode ser indicado, talvez, se houver condições, de que ele faça um programa de 8 semanas de mindfulness simultaneamente, pode ajudar, né? Então, a junta vai ser a juntar, né, das duas perspectivas de maneiras diferentes, isso pode contribuir, mas sim, pode ser feito inclusive na própria sessão, né? A maior parte das vezes é feito dessa maneira. Então você deixa às vezes 10 minutos ou 5 minutos que seja para fazer uma prática breve de mindfulness, um certo exercício. Então certamente isso também pode ser feito durante a sessão, né? E claro, entre sessões através de áudio e tudo mais. Mas mindfulness também é interessante porque pode ser feito de várias maneiras, né? Tanto a gente chama de práticas formais e práticas informais, né? As práticas formais são aquelas que a gente coloca um timer, por exemplo, ou coloca um áudio. Geralmente a gente pode sentar, fechar os olhos, é quase mais ligado a uma prática meditativa, né? Isso, a prática seriam as práticas formais de mindfulness. Isso, e a gente tem as práticas informais, que é você levar a atenção plena para alguma coisa que você já está fazendo no seu cotidiano. Então, pode ser, por exemplo, recomendar para a pessoa, quando você for comer, almoçar, tente fazer isso com calma, com atenção plena, né? Realmente saboreando os alimentos. Então, isso é um treinamento de mindfulness, que vai trazer a presença, né? Vai trazer a aceitação do momento, e isso vai sendo trabalhado. Assim, para dizer de uma outra forma, uma pessoa que já tem uma certa experiência meditativa ou de mindfulness e que tenha uma qualidade de atenção plena bastante desenvolvida, o processo de terapia dentro da ACT vai ser muito mais fluido e mais rápido, porque essas habilidades, né, esses processos já estão mais disponíveis para essa pessoa do que para uma pessoa que nunca entrou em contato com nada disso. Mas, enfim, é feito de maneira assim, muito, muito peculiar. Peculiar não é a melhor palavra. Muito particular, né? Então, cada processo é de uma certa forma. Existe, por exemplo, o uso de metáforas também. Então, às vezes, a pessoa traz algumas metáforas, algumas assim, imagens, né, metafóricas. Isso pode ser utilizado também, né, pelo terapeuta como uma forma de explicar o que está acontecendo de uma maneira sintética, né? Sintética. Ou mesmo histórias ou imagens também de metáforas que também podem ser utilizadas do lado do terapeuta para explicar isso que você está fazendo, né? Tem essa metáfora que explica muito bem o que você está fazendo e tal. Então, assim, são várias formas, né? E várias técnicas, várias práticas que são feitas. Agora, eu vejo no caso a ACT, ou não sei, me corrija, mas eu vejo muito próximo, muito ligado, vamos colocar assim, a aceitação, né, das coisas. As coisas são o que são, muitas vezes. Isso me lembra um pouco do budismo, da impermanência do budismo, da impermanência das coisas. As coisas vêm e vão, né? A angústia vem, a angústia vai, a angústia vem, a angústia vai, os problemas vêm, os problemas terminam, depois eles voltam. Mas muitas vezes os pacientes querem, vamos dizer, resoluções de conflitos ou conclusões. Como que é para você sair de uma situação, vamos dizer, onde a pessoa quer vamos dizer, uma regra para ação, vamos colocar assim, uma conclusão, e aonde, de repente, o melhor seria aceitar as coisas do jeito que elas são? Eu não sei se a pergunta é clara, né? Mas assim, acredito que entendi, assim. As pessoas trazem conflitos e muitas vezes elas querem resoluções, elas querem conclusões, elas querem desfechos. E eu vejo a ACT muito na questão da aceitação, né? As coisas, você se angustia às vezes, você se preocupa às vezes, você tem conflito às vezes, você sofre às vezes, você se encana às vezes. Eu vejo que vamos dizer assim, é um princípio diferente
vamos dizer, de um princípio da elaboração, vamos colocar assim, da noção de elaboração, do elaborar. Dentro da psicologia tradicional, isso precisa ser elaborado, né? Quer dizer, e a sensação que me passa é, não, isso, vamos aceitar as coisas do jeito que elas são. As coisas são o que são. Isso é muito interessante, porque a gente acaba voltando no conceito de aceitação, e também o contraponto que dá para ser feito com relação a valores e a ação compromissada com esses valores, né? Então, assim, em situações ou eventos que a gente sente, né, por exemplo, uma emoção dolorosa, ou pensamentos que às vezes incomodam, né, de preocupação, por exemplo, que a gente não consegue dormir. Então, assim, por um lado, a noção de aceitação é interessante que a pessoa absorva de alguma maneira isso, para até entender que isso vem e vai. Então, essa dimensão da impermanência que você falou que tem, né, É o samsara do budismo, chama samsara, a permanência das coisas. Exatamente. Então, assim, por um lado, é importante que a pessoa comece a aprender a aceitar e ter a presença, né, de vivenciar certas emoções, situações dolorosas e difíceis, né? Mas também, igualmente, vai ser muito importante ela descobrir o que importa para ela e para onde que ela quer seguir, né? Perfeito. Então, o próprio Reis, ele dá esse exemplo, tem até um TED Talk dele, né, que está disponível no YouTube. Stephen Reis é o pai, né, o criador da terapia de aceitação e compromisso. E ele teve um histórico de ansiedade, né, muito grande, ansiedade social, a dificuldade de falar em público, coisas assim. Ele explica, né, nessa apresentação dele, ele frequentemente fala disso, né. Então, olha que interessante, né. Então, quer dizer, existia lá a ansiedade, né, forte, ele não conseguia desenvolver as atividades dele como professor, né, que ele já era professor. Então, ele começou a evitar, né, passar para alunos, passar para outras pessoas, e foi evitando de viajar de avião, às vezes, coisas assim. Então, a gente sabe que a ansiedade, né, esses sentimentos, essas sensações internas, esses sentimentos, ligados a um comportamento de evitação, fazem com que isso nunca passe, isso nunca vai acabar, né? A ansiedade permanece porque a gente não enfrentou as situações que eram ansiogênicas. A gente sabe disso há muito tempo dentro da psicologia. Então, o que acontece? Ele vai se fechando cada vez mais em termos comportamentais até ficar insuportável, né, o cotidiano dele. E ele tem uma crise muito grande e ele consegue começar a perceber que ele estava atendendo, digamos assim, a um ditador interno, ele chama. Perfeito. É um pensamento muito forte de que ele deveria evitar a ansiedade a qualquer custo. E quando ele tem esse insight, né, no chão da cara dele, assim, desesperado, ele percebe que ele não precisava necessariamente seguir as ordens desses pensamentos. Então, nesse insight que ele tem, digamos, ele tem a questão da exclusão cognitiva, que ele olha esses pensamentos de evitação como só pensamentos, ele não deveria necessariamente seguir esse ditador interno dele. Ele passa a mudar um pouco o posicionamento dele no sentido de que não vou mais evitar, então, essas situações, eu vou começar a enfrentá-las, né? Sim. E isso tudo por quê? Porque ele era psicólogo, ele queria contribuir, né, fazer um bom trabalho, e a ansiedade estava impedindo ele de fazer o que ele queria, o que era importante para ele, então ligado aos valores dele. Perfeito. Assim, esse caso vem muita coisa simultaneamente para ele, mas, digamos assim, num trabalho terapêutico, o que poderia ser? Para algumas pessoas que querem uma resolução, por exemplo, que querem logo chegar a uma conclusão, que quer resolver alguma coisa, muitas vezes a gente vai poder começar pela ideia de valores e por ações compromissadas com esses valores. Perfeito. Então, por exemplo, estou com dificuldade de, igual ele, né, de falar em público, de lidar com pessoas, de estar em grupos, de pesquisa. Tá, mas o que é importante para você? É importante para você o seu trabalho? É importante realmente para você, como um sentido, um propósito, né, fazer essas atividades? Então, para ele era. Então, esse valor dá um norte para ele do que ele pode fazer para chegar lá. Então, uma proposta terapêutica seria mais comportamental nesse sentido, de ir aos poucos, tirando a evitação, se comportando mais naquele sentido. Então, se a gente pega só esses dois componentes do Hexaflex, que são os valores de ações, aí vai ser mais resolutivo. Vai ser mais na prática, vai ser mais fazer coisas, vai ser chegar em objetivos,
atingir metas, e melhorar o comportamento, etc. Então, vai para esse lado. Entendi. Uma parte da sua pergunta. A outra parte, que diz respeito a um certo entendimento, uma certa descoberta profunda sobre o funcionamento mental, ou sobre as causas, né, de onde veio e tudo mais, isso não é muito a perspectiva, né, inclusive filosóficos e epistemológicos da ACT, porque tem esse viés, como eu falei no começo, que é muito voltado para uma verdade prática, né, uma verdade que funcione. Então, a gente sabe que muitos insights, descobrir que, por exemplo, eu faço isso porque aconteceu isso há 20 anos atrás, ou, sei lá, uma influência paterna ou materna, não necessariamente isso vai mudar, né, a minha vida, né? Eu posso entender, logicamente, isso, entender a causa, entender a origem, mas talvez isso não melhore a minha vida, não me sinta melhor com nada. Né? Então, por esse sentido, também a gente não vai muito para essas explicações, né? Agora, não é uma terapia necessariamente ligada à ressignificação. Não. Não. Né? Estaria mais ligado à aceitação. Vamos usar o termo, seria aceitação, propriamente dito, né? Aceitação. A gente poderia dizer ressignificação no sentido de mudar alguns pensamentos que a gente tem, que são, digamos que intuitivamente parece lógico, né? Então, por exemplo, um princípio que a gente tem de sobrevivência é se afastar de dor, por exemplo. Claro. Se afastar de dor. Só que emocionalmente a gente levar esse princípio para dentro e falar assim, eu quero evitar todas as emoções negativas, desagradáveis, desconfortáveis. Isso não só vai ser impossível, como vai ser um grande problema para a pessoa. Então, quando a gente vai, através de mindfulness, de práticas, ou até mesmo de um certo diálogo, mostrando que a aceitação dessas emoções, desses sentimentos desagradáveis é importante, então isso poderia ser dito como uma ressignificação. Né? Ou então mudar, por exemplo, você pode ter sim ansiedade e mesmo assim se comportar. Sim. Né? Então isso poderia também ser uma ressignificação. Uma ressignificação. Para certas questões específicas a gente pode falar. A própria, vamos dizer, reconexão com as coisas, né? Vamos dizer, essa visão de mundo mais conectada, né, com as relações, com o presente, com o corpo, com os próprios valores, né, isso, direto ou indiretamente, tem relação com a possibilidade de criar ressignificações, né, de ressignificar, né, a questão da conexão, né, no sentido... Sim, eu diria assim, que não é uma ressignificação no sentido que a gente tem outras linhas, né, como a PNL, por exemplo, a cognitiva, enfim, outras linhas, né, terapêuticas. A gente tem a ressignificação como um processo importante. Isso não é tão fundamental aqui, né, dentro da ACT, pelo fato de que o conteúdo, né, do pensamento... ele tem aquela característica que aí vem dos estudos com a teoria das molduras relacionais, de que a gente tem muitos networks internamente, muitas redes. Muitas redes. Então, para a gente ressignificar tudo, né, o que a gente já acreditou, pensou, sentiu, relacionou uma coisa com a outra, seria não só muito demorado, quanto também, talvez, muito difícil de ser feito integralmente, né, porque a gente pensa por relações, então essa é uma característica das molduras relacionais, né? Então, enfim, fazer comparações, por exemplo, se isso, então aquilo, antes e depois, melhor, pior, todas as relações que a gente vai criando muito rapidamente com o pensamento fazem com que seja muito difícil mudar tudo em termos de ressignificação. Então, por um lado, algumas coisas podem ser ressignificadas nesse sentido de mudar as conexões ali que a gente faz, né? Por exemplo, se eu sinto ansiedade, isso não me faz de mim uma pessoa péssima, horrível e né, transtornada. Isso pode ser ressignificado. Como eu falei, eu posso agir mesmo me sentindo ansioso, por exemplo. Né? Então, isso é uma ressignificação que pode ser feita. Mas ressignificar tudo, né, tudo que foi construído na história de vida de uma pessoa, seria nessa linha, seria muito fatigante, muito inviável.
Claro, claro. Me conta uma coisa, você mistura modelos muitas vezes? Algo, por exemplo, misturar um modelo da PNL, um modelo ericksoniano, por exemplo, com a ACT? Em tese, é sempre possível, né? A pessoa Claro. fazer e utilizar uma ferramenta ou alguma atividade e tal. Mas não muito, assim, eu Não diria que muito. não muito. Né? Tem algumas linhas que eu acho que também se aproximam, tanto de Mindfulness quanto da ACT, como, por exemplo, a terapia focada na compaixão, né? Tem alguns componentes muito interessantes. E aí, nesse sentido, também a comunicação não violenta, né? Que também é chamada de comunicação compassiva. Tem alguns modelos, algumas ideias muito interessantes que às vezes são úteis, né, no consultório. Então, Entendi. sim, claro, toda a base comportamental, toda a base que às vezes vem também de certas técnicas ali ligadas a modificações comportamentais, que algumas a cognitiva trouxe, né, e também não é incompatível necessariamente com a terapia cognitiva. Eu queria utilizar, né, um pouco da diferença, mas não necessariamente é impossível de conciliar, né, as abordagens. Entendi. É claro que é mais difícil conciliar abordagens, por exemplo, ligadas às teorias do inconsciente, né, da psicanálise. Vamos dizer, as metapsicologias. É um pouco mais A difícil. metapsicologia, né, talvez, as teorias ligadas. Agora, eu vejo, assim, uma ligação, sei lá, eu vejo algumas pontes grandes, sei lá, em algum grau com Gestalt, com fenomenologia, não sei, parece que, assim, tem uma base humana muito bacana, né, assim. Então, para mim é bem interessante o que você falou, né, nesse sentido, porque na mesma época que eu estava ali conhecendo a ACT, fazendo formação em Mindfulness, eu também estava conhecendo a comunicação não violenta, né, do Marshall Rosenberg, que veio do Rogers, né, ele era colaborador do Rogers, estudou com ele, e foi muito interessante voltar para o Rogers, depois de muitos anos também, né, que eu estudei um pouquinho na faculdade, mas não me aprofundei muito. E se a gente pega um livro como Tornar-se Pessoa do Rogers, é uma coisa impressionante, porque ele vai falar disso que a gente poderia chamar de presença, de aceitação, né, de muitos desses componentes que a ACT vai trazer depois. Então, é uma coisa interessante, assim, porque, por um lado, na história da psicologia americana, a gente vê o Rogers como ele é reconhecido, né, um dos psicólogos mais importantes, talvez, em algumas eleições que eles fazem, né, muitas vezes é o psicólogo mais importante, né, porque a questão da empatia, a conexão com o cliente e tal. Mas eu não vi muito, a não ser uma outra citação, uma coisa assim, muito pontual, que fizesse uma ligação entre o humanismo, nesses componentes do humanismo ali, e, por exemplo, a ACT, e, por exemplo, o Mindfulness, sabe? Claro. Existe, por um lado, a gente poderia chamar assim, que existe mais pontos possíveis em termos de conceito, inclusive práticas, da ACT de Mindfulness com esse humanismo rogeriano, com a Gestalt, que também é um pouco ali, né, tem algumas práticas também, a ideia do fluxo, né, da presença, da fluidez e tal, do que com a TCC, por exemplo, sabe? Entendi. Então, é interessante isso, assim, e é aquela questão, né, a maneira como as pessoas contam uma história. Enfim, acho que não teve uma influência direta, né, claro que esses caras conheciam esses autores também, obviamente, mas eles vêm realmente de um outro pensamento e, através da modificação de alguns pressupostos, acabaram chegando nessas formulações que, por sua vez, fazem essa ponte com essas outras linhas, né? Interessante. Então, humanismo, eu acho. O Felipe tem um canal. Sim, tem um canal. Então, você dá cursos no canal? A gente tem alguns cursos, né, gratuitos lá. E o canal é Felipe de Souza. É Felipe de Souza Psi, né? Mas se você colocar... Só para o pessoal que está assistindo saber. Colocar Felipe de Souza psicólogo vai dar, né? Alguma coisa de psicologia vai dar. Mas sim, lá eu comecei o canal porque eu estava querendo...
Eu estava numa fase que eu estava trabalhando praticamente sozinho, em casa, eu já atendi online há muitos anos, né? Eu faço Sim. trabalhos online, então estava sentindo falta desse ambiente acadêmico, de conversar e tal. Então eu comecei a gravar uns cursos em vídeo. E aí eu comecei o canal para divulgar esses cursos em vídeo, eu tenho um site, né, que tem, a pessoa vai lá, faz o login e acessa os conteúdos e tudo mais. E aí eu comecei a disponibilizar as primeiras lições gratuitamente, né? E aí o canal foi crescendo, e tem bastante gente inscrito hoje, né? E de vez em quando eu lanço um vídeo novo, ou comento algum tema, mas nesse ano eu fiz vários assuntos na psicologia. Sim, aí é muito variado, né? Então, assim, mais recentemente eu fiz um curso gratuito sobre a terapia de aceitação e compromisso para quem quiser, são 7 aulas lá. Esse está disponibilizado gratuito. Está disponibilizado. A gente tem um gratuito e um pago, né? Perfeito. Mas o gratuito já é bem, assim, interessante, porque, né, pega esses pontos que a gente estava falando da Hexaflex, por exemplo. Mas tem sobre tudo, desde a interpretação dos sonhos do Freud até Jung, falando sobre transtorno mental uma vez ou outra. Não, e o bacana disso é que ele é eclético. É eclético. Ele consegue, vamos dizer, trabalhar com temas assim diversos, né, e de várias epistemologias diferentes, vamos falar assim, né? Sim. Nossa, muito legal. É muito interessante, assim, tem uma visão que eu acho que eu aprendi muito cedo. Bem, tem duas coisas, né? Uma é, digamos, a minha própria personalidade, que é mais eclética assim mesmo, mas também o Jung tem uma história muito interessante, que eu vou contar rapidinho, que no começo ali da psicanálise, quando ele estava contribuindo com o Freud, tinha tido, né, começando a criar, né, a Instituição Internacional de Psicanálise, e ele foi o primeiro presidente, inclusive, dessa... Foi o primeiro presidente, sim. E, bem, em 1910, o Adler rompe com Freud através do conceito de complexo de inferioridade. Então, ele achava que era mais importante o complexo de inferioridade nas neuroses, nas dificuldades, do que a sexualidade, né, que naquele momento que era a tese principal do Freud. E o Jung, ele olha para aquilo de uma maneira mais distanciada, né? Ele não necessariamente ele toma partido do Freud, né? Ele tinha algumas dúvidas já. E aí o que ele faz? Ele fica impressionado com isso, né? Porque um mesmo caso clínico pode ser explicado pela teoria psicanalítica naquele momento, como também pode ser explicado pelo Adler. Então ele fala, como assim, né? Como que isso é possível, né? Porque, teoricamente, a gente, como uma tentativa de fazer uma ciência, a gente teria que ter uma explicação coerente e única, e universal, talvez. Né? E, bem, aí ele acaba desenvolvendo a ideia de tipos psicológicos, né? Sim. Nós temos tipos psicológicos através de funções, a ideia de introversão e extroversão. E ele falava que a psicologia necessariamente ia passar por isso, de ter várias visões e várias perspectivas, inclusive por causa dos tipos psicológicos. Então, uma pessoa mais extrovertida, talvez, como Skinner, possivelmente, via muito mais a influência do ambiente, né? E como determina o comportamento e tal. E, enfim, então a gente poderia fazer essa análise com as várias grandes figuras, né? E isso me fez abrir, assim, a perspectiva de que por que necessariamente nós temos que ficar, especialmente em termos intelectuais, né? Não estou falando tanto de prática, mas academicamente, porque a gente tem que ficar pensando só a partir de um único olhar, né? Então, isso possibilitou esse... Isso é bacana porque é uma visão perspectivista, né? Assim, você consegue transitar, né, em várias perspectivas e... né, muito bacana. Eu queria te agradecer, foi muito bacana, nossa, muito legal, explicação muito boa e dizer para as pessoas, assim, que quem quiser se aprofundar mais, pode ir atrás do seu canal para ir atrás e estudar mais e assistir algumas aulas, e se quiser se aprofundar, também tem um curso mais ligado ao site, mais específico, quer dizer, então, muito bacana e muito obrigado mesmo, foi um prazer e muito bacana o tema, viu? Eu fico muito feliz também com o convite, como eu falei no começo, é sempre um prazer, né, conversar um pouquinho mais sobre esses temas, que acho que o interessante também dessa perspectiva, especificamente, que a gente conversou hoje sobre a ACT, é a possibilidade da gente
entender esses conceitos, descobrir algumas práticas relacionadas a esses conceitos, especialmente do Hexaflex, e poder melhorar a nossa própria vida. Claro. Então, o que isso quer dizer? Que não necessariamente alguém precisa fazer uma terapia, se não for necessário, ou se ela não quiser, ou se ela não tiver condições, enfim, se não for o caso nesse momento de fazer um processo terapêutico, é possível aprender esses processos do Hexaflex e tentar ir incluindo esses processos. Sim. Isso é possível, isso é muito rico também. Muito rico, a pessoa... vamos, a disposição de buscar, né? A disposição de aprender, de buscar, de desenvolver, isso tem também um valor muito grande. Mas, olha, muito obrigado, viu? Obrigado, valeu. Valeu, meu querido. Até mais, então. Até mais.